Seja bem-vindo ao estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, está começando mais um episódio do nosso podcast direto do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025 e neste episódio vamos falar sobre empreender na construção civil. Pode ser um desafio, mas também uma grande oportunidade, né? Hoje vamos trazer dicas e estratégias para quem deseja trilhar esse caminho, desde o canteiro até a gestão do próprio escritório. Vamos lá. A gente tem o orgulho aqui, a alegria de receber a nossa querida Leila Brito, ela que é engenheira, é uma especialista em empreendedorismo na construção civil. Seja muito bem-vinda, viu, Leila? Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Legal, minha querida. Pegou bastante trânsito para chegar aqui também, assim como a gente, né? Mas faz parte... Não seria São Paulo, né? Exatamente. Você é do Guarujá, é isso? Eu sou um pouco de tudo aqui de São Paulo, né? Na verdade, sou do interior de São Paulo, da região de Campinas. Legal. Mas atualmente eu moro no Guarujá, só que de 15 em 15 dias no máximo tem que vir para cá atender cliente, tem que ir para o interior. Então, uma nômade. Muito bem. Bom, Leila, para a gente começar, eu queria que você falasse qual a principal diferença, né, que entre ser um excelente engenheiro, um excelente arquiteto e tal, e para quem quer migrar para ser um empresário de sucesso na construção civil. Legal, legal. Não tem certo ou errado no meu ponto de vista, né? Essas regras para o sucesso... para mim, ela não tem certo ou errado. Mas dentro do que aconteceu comigo, no repertório que eu posso mostrar para a galera aqui, é se tornar especialista e ter algo único, ter algo de valor, ter um diferencial de mercado. Eu, por exemplo, dentro da área da engenharia, dentro da área da construção, eu me especializei na parte de regularização de obras e imóveis. Graças a Deus e a todo o meu esforço, me tornei uma referência nacional. Hoje atendo o Brasil todo, várias cidades do Brasil, palestro, dou aula pelo Brasil todo. Estou sempre viajando, palestrando, ministrando curso, ensinando engenheiros, arquitetos, estudantes, pessoas que trabalham nessa área e querem documentar as suas obras. Então, o ponto principal que eu considero desde o início da minha carreira, que foi todo o diferencial, foi eu ter uma área de especialização. Porque quem faz tudo não faz nada direito, né? É verdade. Tem total razão. E é nesse sentido que eu queria fazer a próxima pergunta, né? Além da questão da especialização, buscar novos conhecimentos, que tipo de mentalidade ou habilidade você considera que é super importante para quem quer empreender na construção civil? Cara, comunicação assertiva. Mas aí a gente tem duas vertentes, né? Eu tenho muitos alunos que eles não se consideram pessoas comunicativas, embora a gente treine, a gente tenha várias estratégias para conseguir fazer com que as pessoas, porque tudo é moldável, né? Bom a gente se torna. Mas mesmo assim eu percebo que muitas pessoas, quando elas estão iniciando, elas não têm a comunicação, elas se sentem inseguras. Eu não vou nem dizer vergonha, nem timidez. Tem muita gente que acha, eu sou tímido. Não, você não é tímido. Você não tem confiança técnica para falar sobre aquele assunto. Porque se te colocar para falar outro assunto ali, XPTO, você consegue, você domina. O problema é falta de conhecimento técnico. E aí entra isso. A pessoa tem a insegurança do conhecimento técnico, ela tem insegurança de se destacar nas mídias sociais para prospectar clientes ou fazer networking, porque ela tem medo de falar alguma coisa errada, falar alguma bobeira, e aí ela se trava naquele mundinho e não consegue nem trabalhar CLT, não passa num concurso, também não empreende. Então, para mim, o ponto principal é a pessoa treinar a comunicação assertiva. De novo, bom a gente se torna. Ninguém nasce sabendo ser um bom comunicador. Mas aí, os dois lados que eu falo se a pessoa realmente entende que ela não consegue, que ela não gosta, que aquilo ali não traz prazer para ela, e mesmo assim ela quer ter uma empresa, tudo bem ela treinar uma outra pessoa e colocar como sendo comercial. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma empresa, né, há mais de 13 anos no mercado, eu não preciso mais tomar a frente da minha empresa. Então, eu treinei minha equipe para eles serem os comunicadores, né, os vendedores, para conseguir trazer clientes. Sou a cabeça da empresa, mas eu não sou a principal chave. A minha empresa está lá funcionando, estou aqui na Feicom, na feira, aproveitando toda essa feira aqui com todos vocês, enquanto a minha empresa continua atendendo os meus clientes. Então, para mim, um ponto diferencial para quem quer empreender mesmo é saber se comunicar. Então, assim, essa coisa de saber se comunicar, delegar funções, ter uma equipe competente ali que vai te dar todo esse suporte, porque é impossível fazer tudo, né, Leila? Exato, mas se você sabe se comunicar, você consegue fazer tudo isso. Legal. É a palavra-chave, né? Para mim, sim. Porque quando eu comecei, eu nunca tinha trabalhado numa incorporadora ou nunca tinha trabalhado no meio corporativo propriamente dito. Eu sempre fui empreendedora. Os meus pais eram empresários, eu trabalhava junto com eles na loja de materiais de construção, então desde pequena estou na Feicom. Sim.
E eu nunca tive esse treinamento, esse olhar estratégico de uma pessoa que sabe fazer uma gestão, que sabe fazer uma liderança. Eu me tornei líder da minha empresa ouvindo as pessoas que trabalham comigo. Então, a comunicação de você saber o que perguntar, a comunicação de você saber ensinar as pessoas faz com que elas te ensinem também a ser um bom gestor. Sim. E é treinável. Muito bem, e eu pergunto para você mais uma coisa. Obviamente, você já ajudou muitas pessoas, muitos empresários aí a ter uma visão um pouco melhor do que eles estão buscando, além de todo esse trabalho voltado para legislação, né, regras que precisam ser seguidas, que a gente já vai entrar nesse tema. Eu queria que como é que você pode definir aí uma visão estratégica clara? Como que esse empresário, né, pode definir uma visão estratégica clara para o seu negócio na construção civil? Porque tem muitos fatores que as pessoas precisam considerar, né? Escolher um nicho de mercado, definir o objetivo de longo prazo da empresa, porque às vezes ela quer empreender num determinado tema e, como você falou, às vezes ela está com medo de talvez não ter total expertise, não é uma área de conforto para ela. Que dica principal você daria para a pessoa conseguir encontrar esse caminho para ela empreender de forma correta? Legal. Eu acredito que a pessoa ela tem que encontrar uma área que ela goste, e não necessariamente ela precisa se tornar técnica naquela área logo de cara. Então, encontrar profissionais que entregam serviços de qualidade. Aí as pessoas podem falar assim, mas eu não tenho dinheiro para contratar. Fazer parcerias com esses profissionais, que são as alianças de sucesso, as parcerias de sucesso que o mercado sempre fala, né? Então, vamos imaginar, eu me considero uma pessoa de boa visão. Então, eu tenho visão para conseguir saber onde tem boas obras, onde tem boas oportunidades para comprar terreno, para fazer financiamento, e você é muito bom em projeto estrutural. Ao invés de eu parar para estudar como faz um projeto estrutural, e aí eu vou comprar o terreno, vou fazer o projeto, vou contratar a equipe, vou construir, eu já chamo o Walter, vem cá, vamos fazer uma parceria? Mas eu vou ganhar menos, mas antes eu não ia ganhar nada. Então, se eu vou começar no mercado, eu preciso fazer caixa. Como que eu vou conseguir fazer esse pingo, né? Pingar dentro do meu caixa, tendo bons parceiros e, claro, um planejamento estratégico para eu entender de quando até quando eu vou ter essa parceria, ou nesse formato, porque uma coisa que acontece muito no meu escritório é o seguinte: a gente chama um parceiro para fazer aquele serviço de imediato, a gente começa a crescer juntos, e aí depois a gente só remodela o tipo de parceria. Então, aquela parceria no começo, ela não fazia tanto sentido para mim hoje. Então, olha, eu gosto muito do seu trabalho, eu não pretendo contratar uma pessoa CLT para ficar aqui no meu escritório fazendo o que você já faz muito bem feito. Eu acho que a gente vai crescer muito mais se a gente continuar junto. Vamos montar, sei lá, por exemplo, uma sociedade. As pessoas, elas ficam muito engessada a metodologia tradicional. Sim. E aí acabam não tendo visões estratégicas que não é só aquele passo a passo da velha guarda, né? Dá pra gente abrir o horizonte e fazer parcerias, é uma excelente estratégia pra gente conseguir atender a demanda. Aí vamos imaginar, a gente tá fazendo estrutural, aí chega uma pessoa lá, esse cliente, por exemplo, ele chega e fala assim, eu queria também que você já me entregasse o design de interiores. Poxa, já vamos chamar a arquiteta aqui do nosso network, da nossa conexão, pra gente colocar ela junto com a gente, e o cliente nem precisa saber que não é o mesmo CNPJ. Ele não precisa nem saber. Claro, se for o modelo de negócio que a pessoa que está assistindo a gente escolher, ela pode informar. Mas não é uma regra, não precisa necessariamente. A pessoa fala assim, mas eu vou falar para o cliente que eu não faço e que tem um outro CNPJ aqui, vai ter outra nota fiscal. Tá, então monta o seu modelo de negócio para só a sua empresa aparecer e as pessoas entrarem como se fosse da sua equipe. Funciona também muito bem. E o interessante de tudo isso que você está falando, da importância de ter um networking bem amplo, né? Você não ficar focado num nicho só, mas assim, você enxergar todas as oportunidades, essa questão de visão, que a gente pode chamar de visão 360 do negócio. Né? Então, como você falou, bons fornecedores, investidores muitas vezes, não é? Exato. Parceiros de negócio, possibilidades com novos clientes. Ou seja, isso você vai construindo. Se precisa ter tempo para fazer isso, e se você não tiver uma boa equipe, aí uma coisa vem juntando com a outra. Se você não tem uma boa equipe para trabalhar no back office aí, para te ajudar, para te dar esse suporte, você não consegue ter todo esse relacionamento, não é isso, Leila? Sim, dá para começar, vai dar bastante trabalho no começo, dá para fazer o caixa, com esse caixa com um planejamento estratégico, você coloca uma meta financeira e um prazo para já começar a contratar pessoas para irem te auxiliando. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui do que você falou anteriormente. Eu tenho 2 amigos que são engenheiros e eles constroem steel frame. Sim. E realmente, hoje a gente hoje é amigo mesmo, realmente. E a nossa parceria, ela começou porque eles precisavam fazer as construções em steel, liderar toda a equipe, compra de material, orçamento, planejamento da obra, e para eles não tinham nenhum sentido eles fazerem a documentação dessa obra.
parte de prefeitura, a parte de Receita Federal. E aí, eles, enquanto profissionais de estilo, construtores, me contratavam. E aí, a gente foi fazendo essa parceria. Nessa, já vem uma arquiteta que faz o projeto arquitetônico, que também já me conhece, e eu já também passo a fazer parte de prefeitura e receita e cartório para ela. Nessa, a arquiteta tem uma corretora de imóveis, tem um contador, e vai aumentando o nosso ciclo, porque acho que a primeira trava que as pessoas encontram é financeira. Então, não vou colocar, para você iniciar, você tem que ter um grupo muito grande ou que você tem que ter uma equipe muito grande. Vai sozinho, faz parceria com um construtor, faz parceria com um arquiteto, faz parceria com um corretor de imóveis, junta a caixa e depois entra num mastermind, num grupo de network, numa associação de comerciantes, busca estratégia. Até no Facebook tem tantos grupos de network que dá para a gente divulgar o nosso serviço, né? Não vai faltar cliente. Num primeiro momento, você vai buscar parcerias e depois os outros vão buscar a parceria com você ou com a sua empresa. Exato. Na verdade, os dois, né? Eu falo que a gente não pode parar de buscar, porque senão a gente fica esquecido, só vai ficar naquele mundinho ali. Então, a gente tem que sempre buscar e sempre atender com qualidade para que as pessoas também passem a nos buscar. Então, as duas é eternamente válida. Enquanto a empresa existir, ela tem que existir. Bom, vamos lá. Agora, indo especificamente para a sua área de conhecimento, a sua expertise principal, que é a questão de todos esses licenciamentos, de taxas, impostos, documentações que uma obra requer. Você pode citar algumas delas e principalmente aquelas que as pessoas que vão empreender nisso acabam se esquecendo e acaba dando problema? O que você pode citar? Tá. Eu gosto de falar que a área de regularização é a área de porta de entrada para o mercado. Porque qualquer obra, a primeira coisa que a gente precisa fazer é liberar na prefeitura, liberar no condomínio para que ela seja iniciada. Só que o brasileiro ele tem a cultura de fazer o contrário, porque a nossa legislação ela é muito nova. Sim. Então, o brasileiro ele tem a cultura de compra o terreno, contrata o pedreiro, constrói. E aí ele vai documentar só quando ele precisa vender, quando recebeu alguma notificação. Mas principalmente, eu falo que a grande maioria é o dono daquela casa, ele quer vender. E aí, hoje não, né? Acho que é todo período no Brasil, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que tenha dinheiro para comprar um imóvel à vista. Até quem tem não quer comprar à vista, prefere fazer algum tipo de financiamento. E para fazer financiamento, na grande maioria das vezes, nos melhores casos, nas melhores taxas de juros, a gente precisa entregar a documentação. E aí é onde entra o esquema ali de, beleza, vamos ter que documentar isso daqui, porque eu preciso entregar para o banco a documentação, senão eu não consigo financiar. Mas o cenário ideal seria se as pessoas fizessem essa documentação antes. Inclusive, pedreiros, é mito quem diz que regularizar é mais barato. Fazer a documentação antes, e olha que eu ganho para fazer a documentação depois, hein? Sim. Fazer a documentação antes, ela é muito mais barata, pensando estrategicamente no controle do gasto de material, no planejamento que a equipe faz para a execução da obra. Porque imagina, uma obra que você vai fazer sem projeto, por mais que você vá, vou copiar a obra do fulano. É um chuveiro que eu não queria nessa parede, queria no outro, pronto. Mudou todo o projeto. Total. Mudou todo o projeto. Não pode passar uma viga aqui não, que é que eu quero uma janela. Acabou o projeto do outro que você ia copiar. E copiar de verdade mesmo, ninguém copia nada, né? Porque não tem como, não funciona. Então, a parte funcional, a parte de tributação. Então, a galera fala assim, não vou construir agora vou construir agora, não vou documentar agora não, porque vou deixar para caducar os impostos. Aí toma uma multa de 225% do valor e ainda tem que pagar com ajuste, mais a multa e o ajuste. Não faz sentido, não compensa. Mas como a gente sabe que existe mais de 30 milhões de imóveis pelo Brasil afora sem construção, também é uma oportunidade. Então, os próprios engenheiros, arquitetos, os pedreiros, quem tem imóvel, eu construí, entreguei para o cliente, não terminei toda a documentação. Vocês podem retomar esses clientes, ou vocês podem captar esses tipos de cliente e fazer a documentação dessas obras prontas, que é onde eu ganho a minha vida. Muito bem, graças a Deus. Então, qual foi a pergunta mesmo que você falou? Quais são os pontos, os documentos? As principais documentações que são negligenciadas por quem vai construir. Tá, beleza. Primeiro a gente precisa do projeto legal, que não é o arquitetônico, é o projeto legal que a gente tem que entregar na prefeitura, para a prefeitura fazer a aprovação. Já começa aí. A pessoa fala, a prefeitura demora demais, vamos construir sem. É aí o grande erro, porque já derruba todo o efeito dominó, né? Erro número 1. Aí, depois do projeto aprovado, a prefeitura emite o alvará de construção.
Esse é um documento oficial que precisa ser muito bem guardado, porque quando a obra é concluída, a gente tem que fazer o certificado de conclusão dessa obra que dá baixa nesse alvará. Só que quando esse alvará é ativo, quando a prefeitura faz esse alvará, ela manda automaticamente para a Receita Federal falando, olha, o CPF do Walter acabou de abrir um alvará de construção. A Receita já está de olho em você. Sim. Aí a pessoa fala assim, não, vamos esperar 5 anos que caduca, né? Já ouviu falar? Sim, muita gente fala isso. É o efeito dominó. Não, meu bem, não vai caducar, não. Antigamente, de fato, isso era uma verdade. Mas desde 2017 para cá, a gente vem vendo que realmente o governo federal está fechando esse sistema, cada vez automatizando, cada vez deixando tudo online, para não acontecer. Eles não vão esperar mais há 5 anos, eles já vão te mandar aqui, ó, seu valorzinho aqui, você está me devendo 10 mil, vem. Agora, só para pegar esse gancho do alvará de obras, né? Ele normalmente ele tem um prazo de validade, não tem, Leila? Dependendo da prefeitura, eles dão um prazo para você concluir a obra, não é isso? Exato. Dependendo da prefeitura e dependendo do condomínio também. Sim. A gente tem condomínios que tem que terminar a obra em 6 meses. Tem prefeitura, tem algumas que não tem prazo nenhum e a gente tem o alvará a perder de vista. Sim. Mas uma obra bem planejada, eu falo que eu não trabalho para a prefeitura. Eu trabalho para o meu cliente. Tá. Então, eu não vou deixar um alvará perdido. Se o cliente ele não tem dinheiro para fazer a obra inteira e a gente vai fazer a obra em 2 etapas, a gente vai fazer a aprovação também em 2 etapas, a gente vai fazer o planejamento estratégico em 2 etapas, a gente já vai prever instalações hidráulicas, elétricas, estrutura, fundação, para que tenha aquele segundo pavimento, para que tenha a ampliação. Eu gosto de dizer que a gente não trabalha moldado na prefeitura. A gente tem que cumprir o que a legislação exige, ponto, mas a gente sempre tem que pensar na confiança do cliente. Então, vou falar assim para o cliente, tá aqui seu alvará e sua obra vai ser construída conforme você quiser. Passa a segurança, né? Que é aquele negócio que eu falei lá no começo, sobre a qualidade na sua entrega de valor, né? Sim, total. Então, dessa forma que eu gosto de trabalhar. Bom, aí, alvará de obra, o que vem depois? Aí, depois que a obra está pronta, ou se for uma obra que a gente está documentando que ela já existe, imediatamente a gente solicita a baixa desse alvará com o certificado de conclusão, que aí nós, engenheiros e arquitetos, precisamos fazer de acordo com a NBR. Inclusive, tem gente que fala assim, não precisa não. Precisa sim, porque se você quiser trabalhar com segurança, você faz o laudo de vistoria de obra pronta, que é um laudo que a gente vai dizer que aquela obra não tem manifestações patológicas, que ela não oferece risco para quem vai habitar, que ela está em excelentes condições e que ela pode sim receber o documento que a prefeitura vai emitir, que é o ABITSE. Sim. Que aí a prefeitura diz, olha, de acordo com o responsável técnico, essa obra pode ser habitada. Aí, quando a gente fala de uma casa residencial, beleza, é uma coisa muito simples. Mas o ABITSE, ele é muito mais do que só uma casa residencial. Se bem também que a gente vê hoje em dia, né, na internet mostra pra gente caindo tudo. Mas esse ABITSE, ele serve pra tudo. Um muro de arrimo que vai ser feito pra um prédio, um estacionamento, um posto de gasolina, o próprio prédio propriamente dito, né? Então, há, de fato, uma exigência do profissional ter essa habilidade de fazer essa vistoria, de entender se está tudo correto, se tem a parte do corpo de bombeiros bem feita, se tem o laudo do corpo de bombeiros, se não tem manifestações patológicas, se existe a necessidade, a depender da ocupação, de mais alguma licença no meio ambiente, CETESB, vigilância sanitária. Exatamente. Esse é o olhar do profissional. E tudo isso que eu estou falando para vocês podem interpretar de 2 formas. A primeira forma é, quanta burocracia, que coisa chata. E se você pensou assim, eu acho melhor você mudar a sua ideia aqui agora para uma mentalidade fora da escassez, porque eu enxergo como oportunidade. Cada servicinho desse aqui, vou lá, licença do meio ambiente, CETESB, Anvisa, vigilância sanitária, tudo é mais um contratinho que o meu cliente precisa, Sim. que sou eu que faço. Só um corpo de bombeiros de um prédio, tem gente que vive só disso, né? Por que a gente não vai ampliando para ter a nossa esteira de prestações de serviços também dentro da construção? E como diz o ditado, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Porque depois a fatura fica mais alta, não fica? Exato. Já pensou? Chega lá, não tem a parte da licença do Corpo de Bombeiros, não vai conseguir o AVCB, aí a prefeitura não vai emitir o ABITSE, todo mundo já está pagando o financiamento, a obra já foi entregue atrasada, tem multa por atraso da entrega da obra, e aí vai ter que quebrar a obra para colocar os hidrantes. Acontece muito. Aí depois que a gente termina o ABITSE, aí vem a receita. Sim. A queridinha receita, que a galera se esquece da receita, fica esperando caducar. Que a pessoa pegou a ABITSE e fala, não,
agora tá tudo certo, já posso entrar, já posso comercializar, já posso ir morar, tá tudo ok agora. Exato. Não é bem assim, né? Exato. E também tem uma quebrinha no efeito dominó, né? Aham. Começa no alvará, mas tem algumas pessoas que, de fato, elas falam, não, eu vou construir da forma correta. Aí vai lá e faz o projeto, emite o alvará, tira o habite e acha que terminou. E acha que tá tudo certo. E eu gosto de chamar atenção para nós profissionais, inclusive os próprios construtores. Independente se é só pedreiro ou se tem engenheiro ou não, vocês precisam avisar o cliente de vocês que tem a parte da tributação da receita. Vocês podem oferecer esse serviço já embutido na construção, para ser mais um ganho. E a hora que o cliente termina, ele tem a confiança de que ele contratou um profissional de qualidade que acompanha ele do começo ao fim. Eu vejo muito, Walter, profissionais que constroem para vender e não fazem receita. Simplesmente entrega para o cliente a casa. Se vira. Tá aqui o Abitse. E a gente realmente tem uma população que não tem a informação a isso, porque Sim. isso não é divulgado, né? Ignora isso, né? Isso é pouco falado, isso não divulga. Você vai na população, seja de qual bairro for, do mais pobre para o mais rico, as pessoas elas têm o hábito de achar que é só ter o Abitse, de achar que escritura é o documento que precisa. Fala assim, sua casa tá documentada? Tá, eu tenho escritura. Cara, não tá documentada a sua casa. Sim. Tem gente que fala, eu pago IPTU, o IPTU tá no meu nome. Tem muita gente que associa, porque vem o habite, aí dispara o IPTU sobre o valor da área construída, Exato. né? Deixa de ser só terreno daí, né? Exatamente Tem isso. gente que acha que tá Afiado. tudo certo, né? Exato. E não tá tudo certo. Existe, claro, a demanda de mercado de clientes que querem só até o Abitse. E para nós, profissionais, independente se for o profissional, engenheiro, arquiteto ou pedreiro, de fato não vai influenciar nada, desde que seja muito bem claro e que em contrato isso esteja descrito. Então, olha, Walter, eu vou entregar a sua casa só até o Abitse, ok? Beleza, Leila. Mas não esquece, tem a parte de receita, depois você tem que fazer a documentação no cartório. Você está sabendo, eu vou colocar no meu contrato que aqueles serviços foram exclusos e você tem consciência, você assinou que aquilo ali você vai continuar. Então, se no futuro, quando você pensar em vender ou quando precisar fazer o inventário, sabe que tem aquelas outras etapas que precisam ser feitas e ninguém enganou ninguém. Agora, o que eu acho errado, né? A pessoa forçar você a contratar, porque ela vai te expulsar comercialmente falando, você vai pegar a raiva de mim e falar assim, aquela menina lá que quer que eu feche tudo, eu não sou besta, eu quero só a prefeitura. Então, passa esse rancinho pro cliente e o segundo passo é a pessoa não falar a verdade e o cliente só descobrir quando ele for notificado. Aí a pessoa liga pra mim, Leila, como assim? Acabei de receber aqui uma notificação da Receita, fui olhar no sistema, tô devendo 10 mil, tô devendo 100 mil. Recentemente a gente fez um de 198 mil. Imagina. Aí realmente acaba com todo o comercial que a gente estruturou. E a gente pensando nessa linha, né, Leila, é muito mais fácil, né, como você falou, o profissional aproveitar toda essa oportunidade que ele tem de negócio, porque a gente está falando em empreender, Sim. né? Ele tem uma grande oportunidade de negócio com esse cliente que está abarcada, vamos falar assim, junto com o trabalho de planejamento, de projeto e tudo mais. Você tem toda uma construção pela frente e, como você falou, tem obras que vão durar 6 meses, tem obras que vão durar 1 ano, 2, sei lá. Então, digamos que uma obra de 2 anos. Existe uma estimativa da receita pela mão de obra que você vai gastar, estou chutando aqui, só para ter um número redondo. 100 mil reais, você vai ter que gastar, você vai pagar isso de INSS, tem lá que pagar para a receita. Não é muito mais fácil você já fracionar isso, ou então deixar claro para o cliente, olha, você pode já ir pagando isso, ou então tenha consciência que lá na frente você vai ter que pagar de uma vez só, mas você tem que pagar isso. Você acha que falta muito dessa informação hoje? Falta. Muito, muito, muito. O verdadeiro cenário é o seguinte, as pessoas elas falam, não vou documentar porque eu só vou dar dinheiro para o governo. Escuto isso praticamente todo dia no escritório. Praticamente todo dia o cliente ou o pedreiro falando isso pro cliente, gente, eu acho um absurdo. Mas enfim, olha qual é o verdadeiro cenário. A pessoa, ela paga o INSS porque ela já está contratando o pedreiro, certo? Então ela já está pagando. Só que ela não informa para a Receita de qual obra que é. Então, quando a gente faz o alvará de construção, a prefeitura emitiu o alvará de construção, nós, profissionais, temos que entrar no sistema da Receita e criar o cadastro nacional dessa obra. Esse cadastro nacional, a gente pode colocar ele com uma analogia como se fosse o nosso CPF. Todo pagamento de tributação que for feita, eu preciso colocar o número desse cadastro, que automaticamente a gente vai vincular com essa obra. E aí a pessoa fala, beleza, já paguei.
vou comprar alguns determinados materiais de construção, de acordo com a instrução normativa, a gente também coloca nas notas fiscais, porque ele também tem essa dedução. E aí as deduções deveriam ser feitas mensalmente, conforme eu vou pagando o material de construção, conforme eu vou pagando o meu empreiteiro, o meu construtor, o pedreiro ali da obra. As pessoas não fazem isso, mas elas pagam os impostos da nota fiscal e pagam os impostos da contratação. Uhum. Não disse para a Receita para onde é. Para a Receita, tem uma obra que vai ser iniciada. Antes de dar os 5 anos, e reforço, o governo está reforçando demais esse tipo de sistema para desburocratizar, para eles terem acesso à informação muito mais rápido. Então, é muito comum você conversar com pessoas que construíram há 3, 4 anos, receberem a notificação, porque não vão deixar dar 5 anos. Sim. Aí a pessoa recebe a notificação, ou pior, né? Não sei qual que é pior, mas enfim, ela fala que vai vender. E aí tem a surpresa na hora que ela vai começar a fazer a documentação. Trâmite. Quando ela vai começar a fazer a documentação, seja por obrigação ou por necessidade, ela vai e identifica que na Receita esse cadastro nacional está zerado. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma conferência, uma aferição dessa tributação, e a gente não tem notas fiscais e nem guias de pagamento da tributação comprovando que é aquele endereço. Nossa. Aí a pessoa, ela paga de novo. Só que ela paga de novo com correção, porque ela vai pagar agora, no ano que a gente está. Sim. Não naquele ano que ela construiu. Então, ela poderia ter feito... Ela vai pagar de novo. Eu falo que é muito mais caro fazer a regularização. Para obras que foram construídas realmente há mais de 5 anos, e a gente consegue encaixar o código tributário, dá para fazer algumas reduções e tem cenários que a gente consegue realmente isentar. Inclusive, sou especialista nisso, consigo fazer essa isenção. Mas eu só faço se realmente estiver dentro do que a normativa informa. Jamais vou fazer o golpe. Tá. Jamais. Porque eu posso prejudicar tanto o meu cliente como... O seu próprio trabalho. Com certeza, o meu nome. Se fora que eu não vou dormir, né? Exatamente. Não vou conseguir colocar a cabeça no travesseiro com tranquilidade, sabendo que a Receita a qualquer momento pode fazer uma auditoria e eu fiz algo errado. Então, dentro do meu escritório, a gente tem esse valor. A gente não tem a obrigação de zerar o tributo para o cliente. Tem muita gente por aí que fala assim, zeramos o seu INSS. Cara, se não tiver documento, não tem como. Mas é muito importante, principalmente os pedreiros, os construtores, terem a consciência de que está havendo o pagamento e dá para fazer a dedução mensalmente. Por que você não vai fazer a dedução se você já está pagando? Aí fala, vou pagar mais imposto. Não, meu bem, você já está pagando. É só ir lá e fazer a dedução. Bom, foi uma aula aqui pra gente, né, sobre essa temática da importância desde o projeto, né, porque como você falou, às vezes vai mudar um encanamento de lugar e a pessoa que está comprando, se você for vender de maneira financiada ou até particular, tem muita gente que vai falar, cadê o projeto da obra? Sim. Eu preciso saber onde é que eu posso furar, onde é que eu posso colocar um quadro, que eu posso mexer em alguma parede, eu posso fazer uma movimentação, a pessoa precisa disso. Não é um desenho, é um documento aquilo, né? E tem que acompanhar a obra, né? Então, não só o processo da obra, mas posterior para as outras pessoas que venham a morar lá, se você for vender, se você for financiar, isso é super importante. A questão de todas as documentações que você deixou super claro também, que os órgãos reguladores e também os órgãos financiadores Exato. vão exigir de você. Deixa eu fazer só um ponto aqui nessa parte que você falou. E é legal olhar para esse lado de que, por exemplo, a Caixa libera vários tipos de financiamentos imobiliários para as pessoas comprarem as casas prontas, né? E eu trabalho desde a época de infância, adolescência com os meus pais, né? Acompanhava, via ali na loja de materiais de construção. E um cenário que a gente acompanha muito do mercado imobiliário é que quem tem dinheiro para investir, quem tem um pouco mais de noção, a pessoa ela paga, assim, 10 mil, 15 mil, 50 mil a mais numa casa se ela tem os projetos. Tá vendo? Porque ela tem um planejamento, ela tem um mapeamento. Até valoriza o imóvel. Valoriza. Imagina só, você tem 500 mil na sua conta. Aí você vai comprar um imóvel de R$500 mil. Você vai valorizar o imóvel que tem todo o projeto para você ou que só tem a aprovação na prefeitura? Sim, exatamente. Perfeito, Se a bem gente observado. se a gente quer fazer serviços que custam mais caros, se a gente quer atingir a população que compra pagando mais caro, a gente tem que fazer um serviço de qualidade. Perfeito. Leila, olha, agradecer muito. Não sei, a gente esqueceu de abordar algum tema que você gostaria de deixar claro aqui para quem está nos acompanhando? Aqui na empolgação, eu tô achando que a gente falou tudo, mas se tiver deixado e o pessoal tiver dúvida, é só me procurar nas redes sociais, entrar em contato, que eu tô ali aberta para tirar todas as dúvidas de toda a galera. Então passa, quais são elas? Tá, o meu contato é leilabrito_eng. Você consegue falar comigo em todas as redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn. Só procurar Leila Brito Engenharia que você vai achar lá. E aí você pode me contratar para te ajudar na sua obra, a gente fazer uma excelente parceria, como também você pode aprender comigo, porque eu mostro o meu dia a dia nas minhas redes sociais de como é ser, de fato, uma engenheira, empresária, que trabalha nessa parte de regularização de obras e imóveis, atendendo todo o Brasil. Leila, sucesso. Obrigado, querida. Igualmente, obrigada. Muito obrigada pelo tempo de cada um de vocês aí.
Gente, muito legal. A gente conversou nesse episódio com a Leila Brito, ela que é uma especialista em empreendedorismo na construção civil, engenheira de sucesso aí no Brasil todo. Obrigado mais uma vez, Leila, e aguarde que vem mais episódios por aí, diretamente do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Até lá. Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!